Bem-vindos à segunda sessão do módulo 6 de reclamações. Hoje, na segunda sessão, iremos falar do procedimento legal no que trata das reclamações. Iremos então falar do livro de reclamações e de um meio que muitas vezes é utilizado pelas pessoas e muitas outras solicitado e não é dado às pessoas para poderem fazer a reclamação. Então, o que é isto do livro de reclamações? É um instrumento de cidadania que é destinado a efetuar denúncias sobre práticas ilegais ou outras não conformidades com direitos dos consumidores e dos utentes. Ou seja, é algo legal que nós podemos utilizar para apresentar, nós enquanto consumidores, para apresentar a nossa reclamação. Que entidades é que prestam a fiscalização e são reguladoras deste tipo de reclamação ou deste tipo de prestação deste tipo de serviço? As entidades são diversas, são consoante o tipo de atividade. Se nós tivermos, por exemplo, uma reclamação a fazer no que diz respeito às telecomunicações, essa entidade que vai regular essa atividade vai ser a ANACOM. Se tivermos uma situação referente a uma não conformidade num tipo de produto, um tipo de alimentação, num supermercado, uma questão de preços, aí já devemos, a entidade que vai fazer essa regulamentação é a ASAI. Se tivermos uma situação que esteja diretamente relacionada com seguros da nossa habitação, seguros da nossa viatura, aí já será a ASAF, a ASF, que é a Associação de Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Ou seja, as entidades que regulam, que fiscalizam as reclamações, o tipo de serviço que é prestado, as entidades são diferentes consoante a zona do país, porque na Madeira e nos Açores existem entidades que fazem de todas as áreas, que é os governos das regiões autónomas, e enquanto em Portugal continental é consoante o tipo de atividade em si que estamos a usufruir. Então, e quem é que precisa de um livro de reclamações? Todas as empresas, desde que tenham uma atividade estabelecida num estabelecimento físico, que seja ele fixo ou permanente, ou então e que tenham um contacto direto com o público e que forneçam prestem um serviço ou forneçam um bem. Mesmo as entidades que não têm um carácter, um estabelecimento fixo, permanente, no mesmo sítio, tenham contato com o cliente, por exemplo, no que diz respeito às relotes, etc., de serviço de comidas e bebidas, estas também têm que ter um livro de reclamações. Então, onde é que nós devemos de comprar, onde é que nós podemos comprar o livro de reclamações? O livro de reclamações pode ser comprado na Casa da Moeda e Direção-Geral do Consumidor. Existem também algumas associações de empresários que mais locais ou regionais, neste caso, que também têm à venda, e é aqui que ele efetivamente é adquirido. Então, e como é que é feito? Como é que nós podemos identificar este livro e como é que é feito o seu preenchimento? Este livro é um livro A4, tem a capa bordô e as letras brancas. Este livro tem 25 impressos de reclamação, que tem o original, o duplicado e o triplicado. Todos eles são escritos em português e em inglês, para que as pessoas que não falem português e que não saibam ler português possam também apresentar uma reclamação. Nós, quando preenchemos este formulário, devemos de fazê-lo em maiúsculas, se possível, e com uma letra legível, e a reclamação que estamos a apresentar deve ser descrita o mais detalhadamente possível. Todas as pessoas que estão a fazer o atendimento ao público têm que ter formação de como é que se utiliza o livro de reclamações, o que é que tem que se fazer quando o cliente solicita o livro de reclamações, como é que ele deve ser preenchido e esclarecer todas as dúvidas que o cliente, que o queixoso tenha a quando do preenchimento da... Posteriormente a estar enviado,
O funcionário deverá entregar o duplicado ao queixoso, à pessoa que está a apresentar a reclamação, e tem 10 dias úteis para enviar o original à entidade reguladora que está definida no início do livro, inclusive até na capa tem um espaço para dizermos qual é que é a entidade reguladora da atividade que nós estamos a prestar. Aqui, posteriormente, o triplicado fica sempre no livro de reclamações. É o único que não tem mesmo o picotado para ser destacado. Todos os estabelecimentos têm que ter visível, afixado de forma visível, uma sinalização a dizer que existe naquele estabelecimento um livro de reclamações. Existe sinalética própria para se comprar. O próprio livro, quando nós o compramos, traz uma folha A4 que nós podemos plastificar e afixar onde seja necessário a dizer que ali existe um livro de reclamações. Há aqui uma questão muito importante que é o livro tem 25 páginas para serem reclamadas. Existem empresas que não utilizam as 25 páginas. Existem outras que as 25 páginas são gastas em muito pouco tempo. Após o término do livro, ou após a data da reclamação, e aqui temos de contar a reclamação mais antiga, que habitualmente é a primeira, aqui o livro tem que ser mantido pela entidade que está a prestar o serviço ou a vender o bem, tem que ser mantido em arquivo pelo menos 3 anos. Após estes 3 anos pode ser destruído, mas deve ser pelo menos mantido durante estes 3 anos. Em 2017 houve a necessidade de criar o livro de reclamações em formato eletrónico, ou seja, online. Este livro de reclamações assemelha-se em muito ao livro de reclamações físico, contudo existem algumas diferenças. A principal é que é de mais fácil acesso em qualquer lugar. O consumidor poderá aceder a ele para apresentar uma reclamação. É obrigatória por parte do operador económico dar uma resposta no prazo de 15 dias, ou seja, não é a entidade reguladora que vai dar uma resposta, mas tem que ser o operador económico a dar esta resposta à pessoa que apresenta a queixa. O consumidor que apresentou a queixa pode consultar a qualquer momento qual é que é o estado da reclamação que apresentou, para saber se já foi analisada para a entidade reguladora / fiscalizadora ou se encontra ainda em fase de análise. Pode também, e esta é a grande diferença em relação ao livro de reclamações físico, é que no livro de reclamações eletrónico, em formato eletrónico, o consumidor poderá fazer uma sugestão ou um elogio acerca do serviço que lhe está a ser prestado ou do produto e do bem que lhe está a ser vendido. Resumindo, o operador económico está obrigado, através da parte do livro de reclamações eletrónico, está obrigado a estar registado na plataforma. O registro é feito online, através da indicação dos números do CAI, do Código de Atividade Económica do Trabalhador, da empresa, do número de contribuinte, e depois, posteriormente, recebe na sua caixa de e-mail que indica qual é que é a senha de acesso para ser definida, e desta forma vai conseguir a gerir todas as reclamações que são feitas a si enquanto empresa. Após 15 dias tem que dar uma resposta ao reclamante, à pessoa que está a apresentar a queixa. Tem que dar conhecimento dessa resposta à entidade reguladora / fiscalizadora, e é importante que, caso exista uma página da internet, um website completamente formalizado ou um blog, também pode acontecer, tem que estar explícito que a empresa tem livro de reclamações online, que está aderido ao livro de reclamações online, e qual é que é o link para aceder ao livro de reclamações online. Um pequenino resumo do que é que nós temos aqui em termos de reclamações.
Primeiro que tudo, o primeiro passo não é logo apresentar uma reclamação. Primeiro, devemos de contactar a pessoa que nos está a prestar um serviço ou que nós estamos a adquirir um serviço, um produto, para tentar resolver diretamente com essa pessoa, com essa entidade, esta questão. Não conseguimos resolver um conflito, temos que podemos reclamar, e pode ser feito através do livro de reclamações físico ou do livro de reclamações eletrónico. Temos também os centros de informação autárquicos ao consumidor que nos podem dar uma ajuda acerca da situação, ou então temos os centros de arbitragem de conflitos de consumo que, através da mediação do conflito e da arbitragem, vão efetivamente resolver as situações, muitas vezes não sendo necessário chegarmos à via da reclamação através do livro de reclamações. Obrigada.